Todos nós cometemos erros, tomamos decisões, sentimos todo tipo de emoção possível diariamente. Mas, às vezes, nos pegamos presos em coisas que já não podemos mais mudar. E com isso, ficamos presos no e se. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre se perdoar e como isso é abordado de forma tensa no mangá Look Back, que aliás é do mesmo autor de Chainsaw Man. Look Back é um mangá one-shot que, como já foi explicado aqui no canal no vídeo de Fulton, o mangá do Junji Ito, um one-shot é uma obra completa em um único volume ou um único capítulo. O mangá a seguir tem cerca de 140 folhas, sendo publicado no ano de 2021 pelo autor Tatsuki Fujimoto. A história acompanha a vida de duas garotas que desenham mangá desde a infância até a vida adulta, com foco nos altos e baixos de seus sonhos, frustrações, amizade e o peso das escolhas que fazem. Ou seja, o peso de não se perdoar. Fujino sempre acreditou que era boa no que fazia. Na escola, seus pequenos mangás que eram publicados no jornal da escola arrancavam risadas, elogios e uma larga aprovação. Até que um dia, dividindo o mesmo espaço de publicação, surgia outra pessoa, a Kyomoto. Kyomoto não ia muito à escola, não falava com ninguém, mas seus desenhos eram diferentes. Eram mais vivos, mais profundos. E isso fazia com que a Fujino se sentisse meio quebrada por dentro. Não por ter ódio ou inveja, mas sim por ter a sensação dolorosa de que existia alguém melhor. Alguém melhor naquilo que ela mais amava fazer. E em resposta a isso, ela tenta reagir e passa a treinar obsessivamente, passando noites e noites desenhando, com a finalidade de alcançar Kyomoto. Ela quer provar algo, talvez para o mundo, talvez para si mesma, mas ela quer provar que ela ainda é melhor. E então, o mangá dá um salto temporal, e anos depois, quando elas se encontram, agora não há mais rivalidade, e sim uma admiração e uma certa timidez. Agora, elas são duas pessoas solitárias que se reconhecem. Elas se tornaram amigas e começaram a criar juntas memórias, sonhos, até um ponto no qual desenhar deixou de ser uma competição e se tornou um refúgio. Mas a vida, como sempre, ela é caótica e não respeita histórias bonitas. Ambas as amigas seguem caminhos diferentes. Kyomoto entra numa faculdade de arte, enquanto a Fujino continua desenhando sozinha. E então, em mais um dia comum na faculdade, Kyomoto é mandada de base em um ataque brutal, quando um homem armado invade o prédio e manda de base várias pessoas, com a Kyomoto sendo uma delas. O ataque é repentino, sem motivo pessoal, algo totalmente fora do controle da protagonista. O mundo de Fujino desmorona após o acontecimento. Apesar de nada ter acontecido por causa dela, ela passa a se culpar, martelando na cabeça aquelas velhas perguntas. E se eu não tivesse ido embora? E se eu tivesse ficado? E se eu tivesse dito algo, feito algo? E então, o mangá dá outro salto temporal. E assim, nos é mostrado caminhos diferentes, alternativas que nunca existiram, tentativas mentais de tentar salvar alguém que já se foi. Mas nenhuma delas funciona, porque o passado não muda, e a culpa não traz ninguém de volta. No fim, Fujino entende algo doloroso, porém que é necessário. A vida continua, mesmo se você parar.
esse mangá, ele é direto e brutal e carrega um grande peso emocional, mas com ele eu quero te dizer isso. Se perdoe, todos erram. E, pô, cara, esse mangá ele é muito bom, eu recomendo demais a leitura dele, é Look Back. E, bom, eu quero dizer isso pra vocês. Destravem isso de, pô, ficar se culpando por algo que já passou, algo que já aconteceu, algo que você não pode mais mudar. A vida, ela é feita do presente e do futuro. E para construir o futuro, a gente precisa estar vivo e atento ao que acontece no presente, e não presos a algo que já passou, algo que você não vai poder mudar. Então, entenda que o que passou já passou. Você não tem mais o que fazer porque, infelizmente ou felizmente, o tempo ele só anda para frente e nunca para trás. E esse foi o vídeo de hoje. Bom, e agora é isso. Deixa o like, inscreva-se no canal e